Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem? Hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos falar do capítulo 14 da nossa apostila 2, Possibilidades e Probabilidades, da página 384 a 392. Possibilidades e probabilidades. Vamos retomar alguns conceitos já trabalhados em anos anteriores sobre possibilidades e probabilidades. São conceitos que fazem parte do nosso cotidiano. Se sair a face 3, eu ganho o jogo? Será que terei sorte dessa vez? As pesquisas indicam que as mulheres sofrem menos acidentes de carro. No 7º ano, você trabalhou com várias situações relacionadas às chances. Realizou experimentos de lançamentos de moedas e de dados. E explorou situações de jogos. Aprendeu a utilizar expressões como é possível, é provável, é certo, é impossível e etc. Nesta aula, vamos ampliar nosso conhecimento sobre este campo da matemática chamado probabilidade. Possibilidades e probabilidades. Lançamentos de moedas para definir escolhas. Paulo é um garoto de 12 anos de idade. Ele sempre discute com sua mãe na hora do almoço, pois prefere beber refrigerante e não suco natural. Sua mãe já tentou várias vezes convencê-lo de que o suco é mais saudável. Em uma de suas tentativas de convencimento, ela propôs o seguinte: eles organizariam no início de cada mês um calendário no qual colocariam os dias em que Paulo beberia suco e os dias em que ele beberia refrigerante. A escolha seria feita com o lançamento de uma moeda. Se saísse cara, Paulo beberia suco. Se saísse coroa, ele beberia refrigerante. Paulo concordou com a proposta e se prontificou a fazer o lançamento da moeda. No primeiro mês do acordo, Paulo ficou feliz, porque pôde beber refrigerante muitas vezes. No segundo, ele ficou aborrecido, pois teve que beber suco mais vezes. No terceiro mês, novamente o suco prevaleceu. Assim, ele começou a desconfiar de que a proposta de sua mãe era desvantajosa para ele e resolveu fazer a previsão para o ano todo para se certificar de que era justa. Diante disso, sua mãe lhe disse: os resultados, cara ou coroa, são igualmente prováveis. Não demorou muito para que Paulo concordasse com ela. Vamos analisar esse contexto. Porque nos 3 primeiros, ora Paulo se beneficiou com a proposta, ora não. Espero que vocês concluam que 30 lançamentos é um número muito pequeno. E, portanto, sair cara ou sair coroa pode não ocorrer na mesma razão. O importante nessa situação é discutir coletivamente as justificativas que eles apresentaram. Como a gente não está junto, não dá para a gente discutir essas justificativas que vocês apresentaram. Então, eu dei uma solução de que 30 lançamentos era um número muito pequeno, tanto para sair cara como para sair coroa, que não pode ocorrer na mesma razão. B. Porque ao fazer a previsão para um ano, ele acabou concordando sua mãe quando disse que o resultado, cara ou coroa, são igualmente prováveis. Olha, o ano tem o quê? 360 dias, que seriam 365 lançamentos. Isso aqui já é um número suficiente para perceber que os resultados são igualmente prováveis, tá? Então, quer dizer, aqui era pouco, mas aqui eu já conseguia observar realmente o que iria acontecer. 2. Vamos simular o experimento que Paulo fez. Organize o calendário do mês de abril com o seu grupo de trabalho. Vamos organizar sozinhos.
Para isso, lance a moeda 30 vezes, uma para cada dia do mês. E preenche o calendário pintando de azul os dias em que Paulo vai beber suco, ou seja, quando sair cara no lançamento da coroa. Cara, suco, eu vou pintar de azul, e a coroa é o refrigerante. Observando quantos dias foram pintados de azul no calendário que seu grupo preencheu, o que saiu mais, cara ou coroa? Ó, pintar de azul os dias pares, tá bem? Aqui daria o quê? 15 dias, se eu pintasse de azul os dias pares. B. Será que o resultado obtido no item A se manteriam caso fosse feita a previsão para um ano? Para responder a essa pergunta, vamos registrar todos os resultados obtidos no lançamento da moeda. Anote na tabela gradativamente os resultados obtidos pelos 8 grupos da sala. Bom, aqui eu fiz de uma forma meia lúdica para a gente entender. Cara 10, no grupo 2, coroa 20, total 30. No grupo 3, cara 20, coroa 10, total 30. Grupo 4, 18 cara, 12 coroa, 30. Grupo 5, 13 cara, 17 coroa, 30. Grupo 6, 11 cara, 19 coroa, 30. Grupo 7, 16 cara, 14 coroa, 30. Grupo 8, 22 caras, 8 coroas, total 30. Observe o que aconteceu na tabela a cada resultado que é acrescido e escreva as suas conclusões. Eu quero que vocês utilizem esses valores aqui para que a gente possa responder. Por que eu quero que vocês utilizem esses valores? Porque nós não estamos juntos em sala de aula para fazer a coleta desses dados. Então, nós vamos trabalhar com alguns dados fictícios, tá bom? Preencha a tabela gradativamente de forma a colocar o resultado de um grupo após o outro. A gente já fez. Para que os alunos possam perceber que, à medida que aumenta o número de lançamentos, há uma tendência de os resultados se aproximarem da metade do total. Então, quer dizer, se a gente for aumentando o número de lançamento, a gente vai conseguir se aproximar da metade desse total aqui. Qual é a fração que indica o número de caras em relação ao de lançamentos no total de todos os grupos? 110 de quanto? De 210. Se efetuar essa divisão, vai dar o quê? 0,52. Qual é a porcentagem que indica o número de caras obtida no total de todos os grupos? 100 por 110, que vai dar o quê? 0,48. Se você acrescentar dados a essa tabela, a fração que indica o número de caras se aproxima ou se distancia de meio? Justifique sua resposta. O objetivo dessa questão aqui é levantar uma discussão em relação à probabilidade empírica e à teoria. Teoricamente, como a gente não pode levantar essa discussão, então eu coloquei aqui da forma como que a gente teria que ter analisado. Teoricamente, a probabilidade de sair cara ou sair coroa é de meio, né? 50 para um, 50 para o outro. No entanto, trata-se de um experimento aleatório e pode haver diferenças nos resultados obtidos, certo? Por quê? Porque eu estou lançando a moeda. Então, pode ser que saia mais cara, pode ser que saia mais coroa. Por quê? Porque é um experimento aleatório, não é uma coisa certa, concreta. Se eu for analisar concretamente, eu sei que sairia meio a meio, mas aí vai depender do nosso jogo. Com base nas conclusões anteriores, em quantos dias do ano Paulo tomaria suco no almoço, usando-se como critério o lançamento de uma moeda? Olha, ele tomaria em torno de 180 dias, considerando que o ano tem o quê? 365. Então, a metade, né, mais ou menos, daria o quê? 180 dias, tá bem?
Mais ou menos, né? Porque não tem a metade exata em dias e o dia não pode ser quebrado. 3. Diante desta constatação, Paulo resolveu fazer uma nova proposta à sua mãe. A moeda seria lançada 2 vezes consecutivas. Se o resultado fosse 2 faces iguais, ele tinha direito a tomar refrigerante. Se fosse 2 faces diferentes, ele tomaria suco. Será que Paulo fez uma proposta justa à sua mãe? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas o beneficiou ou não? Não fiz uma boa proposta. O que eu deveria ter proposto para ser beneficiado? Bom, gente, aqui ele já está dizendo que ele não fez uma boa proposta, ele não se beneficiaria. Pois, de um total de 4 possibilidades, se eu estou lançando a moeda 2 vezes, pode sair cara, coroa, são 4 possibilidades. Há 2 para obtenção de 2 faces iguais. Os resultados possíveis seriam cara, coroa, cara, coroa, em que a cara representa CA representa cara e CO representa coroa. Então, quer dizer que o que ele propôs aqui para a mãe dele não foi legal. Ele propôs o quê? Se o resultado fossem 2 faces iguais, ele tomaria refrigerante. 2 faces diferentes, ele tomaria suco. A probabilidade ficou igual, 2 faces iguais e 2 faces diferentes. Então, ele não conseguiria se beneficiar também com essa proposta. Probabilidade, uma síntese. Desde que iniciou seus contatos com experimentos aleatórios, você vem se apropriando de um vocabulário que fez parte de um campo da matemática, chamado probabilidade. A teoria da probabilidade estuda as chances de um determinado resultado acontecer. Por ora, aprendemos uma definição de probabilidade, presente nos experimentos que você analisou nas sessões anteriores. Assim, pode-se dizer que a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis em relação ao número total de casos possíveis, desde que todos os resultados sejam igualmente prováveis. Desta forma, dado um espaço amostral S e um evento possível A, dizemos que a probabilidade da ocorrência de A é dada pela razão. Probabilidade de A é igual ao número de elementos de A, do evento de A, sobre o número do espaço amostral. Na expressão acima, que é aquela que eu mostrei, PA indica a probabilidade de ocorrer o evento A. NA é a quantidade de casos favoráveis ao evento A no espaço amostral. E NS é a quantidade do total de casos do espaço amostral. A razão que indica a probabilidade de ocorrência de um evento varia de 0 a 1 ou de 0% a 100%. Probabilidade 0 é um evento impossível. Por exemplo, obter um número maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. Isso é impossível, probabilidade 0. Probabilidade 1, evento certo. Por exemplo, obter um número igual ou maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. Isso pode acontecer. A soma da probabilidade dos 2 eventos num espaço amostral é sempre igual a quem? A 1. Bom, pessoal, esse é o nosso capítulo. Eu estou deixando alguns exercícios da página 395 a 402 para vocês realizarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me encaminhem um e-mail, coloquem lá no assunto 8º ano, matemática, professora Regina, para uma maior visualização minha. Obrigado pela atenção de vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!